A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje nós vamos continuar lendo o livro dos Provérbios. Espero que você esteja gostando desta leitura. Você que já vem assistindo conosco e você também que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal, me ajude a crescer aqui nessa plataforma e assim levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Não esqueça também de compartilhar este vídeo e de deixar aí também o seu joinha. Tudo isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma e assim alcançar ainda mais pessoas. Você que recebeu o link, quero falar de novo com você. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Em um ano, iremos ler toda a palavra de Deus. Para isso, na descrição desse vídeo tem o link da playlist completa, como também você pode acessar aqui os cards e também terá o link aí da playlist completa para poder assistir. Mas já vamos para o vídeo. Antes, feche seus olhos, curve a sua cabeça, ligue o seu pensamento com o Senhor. Vamos orar, vamos pedir para que Deus mais uma vez fale conosco através da sua palavra. Vamos lá. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos mais uma vez aqui para fazer a leitura da tua palavra e dar continuidade a esse plano de leitura. Abençoe a vida de cada pessoa que está conosco nesta hora, Senhor, assistindo, participando. Abra o nosso entendimento e o nosso coração para podermos ouvir a tua palavra e que esta palavra permaneça em nós e nos ajude a praticá-la a cada dia, Senhor. Que possa ser sempre, como o salmista disse, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a leitura de hoje, então. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqui eu quis fazer uma pequena pausa. Veja que nós vamos ver agora alguns provérbios separados. Alguns, amados, eu não preciso nem explicar porque já é de simples compreensão. Eu farei alguns comentários, tá, durante os provérbios, mas a maioria desses provérbios aí é de bem fácil compreensão. Aqui mesmo ele diz que aquele que trabalha com engano empobrece. Por exemplo, pessoa que é um técnico em alguma coisa, vamos para ou um técnico em eletrônica, ou um mecânico, ou um marceneiro, seja qual for a função. Você vai lá, contrata ele para fazer algo para você, e ele lhe engana, lhe passa a perna, não faz o serviço direito. Você vai indicar essa pessoa para alguém? Não vai. Ou seja, ele vai trabalhar para você uma vez só e assim ele vai acabar ficando sem clientes e empobrecerá, porque trabalha com engano. Mas aquele que faz as coisas de forma correta, sempre vai ter alguém que indique o seu trabalho. E esse assim, então, prosperará. Amém? Volte comigo aqui a leitura. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aqui nada mais ele está falando justamente da preguiça, né? Como ele diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Ou seja, tem trabalho para fazer, aquele que vai e trabalha, o pai se alegra, porque vê que o filho é trabalhador. Mas aquele que na hora da cega, da colheita, está dormindo, que honra terá esse? Vai acabar passando fome, né? Então,
Não podemos ser preguiçosos, temos que ser esforçados e trabalhadores. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Talvez você pergunte, pastor, o que é esse paurador? É o tagarela, o falador, aquele que ouve o mandamento do Senhor, mas ao invés de obedecer, fica questionando, discutindo e aí por diante. Amém? Vamos continuar. Ou seja, o paurador, será transtornado. Continue comigo. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. É assim ou não é? Tem gente que mal vem chegando, a pessoa conta uma história para você e você nunca sabe se é verdade ou não. E essa pessoa normalmente já tem a fama de falador, de contador de histórias. Mas a pessoa que é sincera, quando você a ouve, você confia. Mas aquele que fica pervertendo as coisas, uma hora conta uma coisa, outra hora conta outra, a sua fama também correrá e não será uma boa fama. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Veja só, foi por nos amar que Jesus morreu na cruz do Calvário e cobriu todas as nossas transgressões. Continue comigo. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O sábio, normalmente, ele é mais calado, mais silencioso. Normalmente fala quando questionado ou quando tem a oportunidade de ensinar. Mas o tolo sempre é metido a sabichão e gosta de ficar falando e acaba falando um monte de besteira. Vamos continuar. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Mais uma vez aqui falando justamente daquele que fala demais, não mede as suas palavras, acaba transgredindo, acaba pecando. A pessoa prudente mede as suas palavras. Até porque Jesus fala, e nós vamos ver isso no Novo Testamento, que por cada palavra que sair da nossa boca, nós seremos julgados. Vamos continuar. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Muitos podem até enriquecer de forma ilícita, mas junto com o enriquecimento virão as dores, as confusões e os problemas. Mas aquele que é enriquecido pelo Senhor enriquece de forma lícita e não traz dores junto à sua riqueza. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio,
mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O que é que o vinagre causa nos dentes? Corrói os dentes. O que é que a fumaça faz nos olhos? Arde os olhos. E quando a gente manda alguém fazer uma coisa e essa pessoa é preguiçosa, é ruim ou não é? Dá gastura, dá até vontade de chorar. Por que que eu mandei esse preguiçoso fazer as coisas? É isso que ele está falando. Que o preguiçoso para aquele que o manda é como um vinagre, é como a fumaça nos olhos, né? Só traz dor, só traz gastura, só traz sofrimento. Se junte, se você é uma pessoa trabalhadora, se una a pessoas trabalhadoras. Senão você vai ter dor de cabeça. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Veja que nesses provérbios, o sábio Salomão, ele vai trazer uma comparação entre o justo e o ímpio. O que o justo pratica e o que ele recebe por isso, o que o ímpio pratica e o que ele recebe por isso. E cabe a nós uma escolha, se vamos andar como justos ou como ímpios. Continuemos. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa. O que é isso, balança enganosa? É usar, de 2 pesos e 2 medidas. Uma pessoa, porque você gosta dela, você trata de um jeito, e a outra pessoa, que não há afinidade maior, você trata de outro. É como o judiciário brasileiro faz. Trata os ricos de um jeito e os pobres do outro. É como o judiciário faz muitas vezes, né? Julgam causas de uma forma para terem benefício e julgam causas de outra forma quando vêm que terão prejuízo. Isso é uma balança enganosa e é a abominação para o Senhor. Eu tenho inclusive um vídeo onde eu falo sobre a balança enganosa na oração, que muitas vezes na hora da oração a pessoa usa de balança enganosa. No final deste vídeo eu vou deixar então o link, no final dele a janelinha com o link para que você possa assistir, e é muito importante que você assista, porque talvez você esteja orando de uma forma que está desagradando a Deus e aí você não vai alcançar de forma nenhuma o que você tem buscado. Então, quando acabar esse vídeo, no final da tela vai ter lá um link para que você possa assistir a balança enganosa na oração. Vamos continuar a leitura. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo.
Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Veja duas coisas aqui. Primeiro, ele fala como os homens agem. Quando uma pessoa justa é abençoada, as pessoas se alegram, não é assim? Quando uma pessoa correta, uma pessoa justa é abençoada, nós não ficamos felizes? Mas ele diz, quando o ímpio alcança alguma coisa, né? Quando o ímpio acaba pagando o preço da sua impiedade, as pessoas se alegram. Tá assim, ó, cheio de videozinho, por exemplo, em redes sociais, de ladrões, bandidos se dando mal. E as pessoas vibram quando veem isso. E faz parte, porque se há ali o senso de justiça. Não que nós devamos nos alegrar com a derrota do ímpio. Nós devemos orar sim para que ele se converta e seja salvo. Mas Salomão aqui está falando o que acontece no natural. Quando o justo é abençoado, as pessoas se alegram. Quando o ímpio se dá mal, as pessoas também se alegram. Por outra parte, ele mostra que uma cidade debaixo da palavra do justo crescerá. De outra forma, debaixo da palavra do ímpio, perecerá. Continue comigo. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. O que é que ele está dizendo aqui? Que aquela pessoa que é tagarela, que anda falando por aí, né, como diz, fala pelos cotovelos, descobre o segredo. Ou seja, não adianta contar segredos para uma pessoa assim. Uma pessoa que vive falando mal dos outros, uma pessoa que vive praguejando, uma pessoa tagarela, não conte seus segredos para ela, porque ela falará. Apenas a pessoa fiel e justa guardará um segredo. Evite, na verdade, contar os seus segredos para qualquer um. Conte para Deus. São poucas as pessoas em quem nós podemos confiar para guardar um segredo. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Já falei sobre isso, né? Sobre ficar por fiador. Se a gente tem que ter cuidado em ficar de fiador de um conhecido, quanto mais de um estranho. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Amém, amados? Isso é uma promessa. Semeie a justiça, pratique o bem. Há um galardão certo para isso. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O que são joias de ouro em focinho de uma porca? Ou seja, é uma joia a qual você não está dando valor. Você está colocando uma joia no focinho de uma porca, é jogar dinheiro fora. E aqui ele fala a mesma coisa, uma mulher formosa sem razão é perca de tempo. E quantas não são assim? São bonitas, são formosas, e ao invés de se guardar e buscar em Deus, por exemplo, um relacionamento que vai gerar em casamento, usam da sua formosura, se envolvem com todos e acabam depois pagando o preço disso. Não adianta, né? É perca de tempo. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham,
e ainda se lhes acrescente mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Aqui nós podemos pôr como exemplos fiéis dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Há uns que espalham e ainda se lhes acrescenta. Nós espalhamos, dando os nossos bens para a obra do Senhor, e Deus nos acrescenta ainda mais. Há uns que retêm mais do que é justo, ficam com aquilo que não é seu de direito, acabarão tendo perdas e prejuízos. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Aleluia! Pregue o evangelho, ganhe almas. Isso é um sinal de sabedoria. Volte comigo. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Ou seja, pela perversidade, pela força, o homem não se estabelecerá, mais cedo ou mais tarde ele será arrancado. Mas pela justiça, o homem planta as suas raízes e de forma nenhuma serão arrancadas. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. A mulher de qualidades é uma coroa para o seu marido, enche ele de honra. Mas aquela que o envergonha, né, a mulher faladeira, fofoqueira, e aí por diante, só vai trazer apodrecimento de ossos, ou seja, dores para o seu marido. Isso vale também no oposto. Caso do marido que é faladeiro, mentiroso, também trará vergonha para a sua esposa. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Ou seja, aquele que é sábio será elogiado pelas pessoas, mas aquele que só pratica o mal será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Ou seja, aquele que é humilde e tem junto de si pessoas, do que aquele que é arrogante e acaba sozinho e na pobreza. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. No versículo 10, ele fala justamente que o homem justo cuida bem dos seus animais, né? Aquele que tem ali animais de carga, como cavalos, bois e aí por diante, não os vê como máquinas, mas o vê como animais, têm uma vida e os trata bem. Mas os ímpios normalmente são cruéis, infelizmente. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Vou dizer uma coisa. Para mim, ainda que como servo de Deus,
mas a pessoa que maltrata animais, para mim, tinha que pagar um alto preço. É como quem maltrata o animal, quem maltrata a criança, quem maltrata os velhinhos. Maltratam ali pessoas indefesas e seres indefesos, que se arrependam ou que paguem um alto preço por isso. É terrível ver pessoas que maltratam velhos, crianças e animais. E aqui logo em seguida, ele continua falando aí mais uma vez, falando da diferença de recompensa entre aquele que faz o correto e aquele que faz o que é errado. Continue comigo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Ou seja, a lei da semeadura. Colheremos daquilo que falamos e daquilo que praticamos. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Tem pessoas que não medem as suas palavras e ferem com as palavras. Você já deve ter ouvido o ditado, né, que palavras ferem mais do que espadas, do que lanças. Mas o sábio mede as suas palavras para não ser grosseiro e não magoar ninguém. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que conhecem a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. É como nós vimos aqui em um versículo que já lemos. O sábio fala menos, o tolo fala besteira à toa. As mãos dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A solicitude, a solidão, a falta de uma palavra de ânimo, a falta de esperança, né? Todas essas coisas que são trazidas ao coração do homem vão o abater. Mas muitas vezes, numa só palavra de esperança, vão trazer formosura, alegria ao coração do homem. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém, amados? Mais uma vez nós vamos ver a diferença do justo e do ímpio. Mais uma vez aqui ele vai falar do preguiçoso, do ocioso, né? Que enquanto um está plantando, o ocioso está lá, sem fazer nada, e acabará padecendo, sofrendo. Muitos conselhos práticos para a nossa vida. Ouça, deixe descer ao seu coração e pratique. Com certeza os teus dias serão prolongados, melhorados, serão dias de prudência e de vida. Amém? Vamos ficando por aqui em mais esse vídeo da nossa leitura. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã, compartilhe, curta e viva ele, viva Jesus!